Hallo, hallo, liebe Leute, guten Donnerstag. Hoje a gente vai continuar falando sobre o conjuntivo 2. Na última aula, foi ontem, a gente falou sobre o conjuntivo 2 com würde mais verbo no infinitivo no final. E aí eu contei pra você uma coisa interessante. Falei, olha, vão ter alguns verbos que vão ter um conjuntivo direitinho neles. Eu não vou precisar do würde na segunda posição e o verbo no infinitivo no final. Vou fazer o verbo direitinho, já direto. Eu vou fazer o conjuntivo direto no verbo, ou seja, não vou precisar do verbo auxiliar würde. Muito bem. Que verbos são esses? Olha, primeira coisa, se você não ouviu a aula de ontem, volta lá na aula de ontem, porque você vai precisar dessa informação, né? Então, würde é mais infinitivo, e aqui agora nós vamos aprender a segunda variação, que é sem o würde, só direto no verbo. E como é que verbos são esses, os que podem ter o seu conjuntivo feito diretamente neles? Bom, são os verbos que no pretérito, eles são irregulares. Nossa, Lud, mas aí já começou a complicar. Começou a complicar um pouquinho mesmo. Você tem que conhecer o pretérito para fazer esse segundo tipo de conjuntivo aqui. Ah, Lud, eu não conheço o pretérito. Então não tem problema. Faça aquele primeiro que eu te ensinei, que é com o würde mais infinitivo e acabou. Fecha, passa a regra, você não precisa mais aprender nada até você aprender o pretérito. Agora, se você já sabe o pretérito de alguns verbos irregulares, você tem que usar ele como base para fazer o conjuntivo 2. Como é que é isso? Você pega o verbo no pretérito, por exemplo, o verbo sein. O pretérito do verbo sein é war. E o pretérito do verbo haben é hatte. Correto? Muito bem. E aí, o que você vai fazer para construir o conjuntivo 2 desses verbos? Você vai colocar o umlaut e é. Então, você vai acrescentar um é no final e um umlaut. Então, se eu fui é ich war, ou eu era é ich war, eu fosse ou eu seria ich wäre. Hatte é eu tive ou eu tinha, né? Ich hatte. Então, se eu colocar o umlaut, vai ser ich hätte, fica eu teria ou eu tivesse. Ah, mas no hatte não dá para colocar outro e no final, claro, porque ele já tem um, não dá para colocar dois, não tem problema. Você coloca só o umlaut. E como é que fica a conjugação desse verbo? Bom, é simples. Primeira e terceira pessoas vão ser iguais. Então é ich wäre e o es e es também vai ser wäre. Ich wäre, es e es wäre. Nas outras pessoas, você vai usar o ich como base, ou seja, wäre. Você vai usar a forma do ich como base, o wäre, e colocar o finalzinho que você já conhece do presente. Por exemplo, no do, o finalzinho é o ST. Então, você vai pegar o wäre e colocar ST. Du wärest. No via, o finalzinho é N, então eu vou colocar só o N, porque já tem o E lá. Via wären. O ia, o final é o T, então wäret. E o sie, o final é o N, sie wären. Com haben vai ficar a mesma coisa. Primeira e terceira pessoas iguais. Ich hätte, as es hätte. Igual. E o resto é só colocar o finalzinho. Du hättest, wir hätten, ihr hättet, sie hätten. Por exemplo, quando você vai fazer um pedido educado no bar, no café, você diz Ich hätte gerne ein Bier, que significa eu teria com prazer uma cerveja, ou seja, eu gostaria de ter uma cerveja, eu gostaria de pegar uma cerveja. Ich hätte gern ein Bier. É o jeito educado de você pedir uma cerveja no bar. Ou uma outra frase um pouquinho mais complexa. Ich wäre zufriedener, wenn ich mehr Zeit hätte. Eu estaria mais satisfeito. Zufrieden significa satisfeito, né? Contente. Então, eu estaria mais contente se eu tivesse mais tempo. Então, wäre, a gente já sabe, conjuntivo 2, pode ser tanto fosse, estaria, estivesse, vai depender do contexto. Aqui, eu estaria mais contente. E depois, se eu tivesse mais tempo. Wenn ich mehr Zeit hätte. Ou, ich würde nach Italien reisen, wenn ich Geld und Zeit hätte. Eu viajaria para a Itália se eu tivesse tempo e dinheiro. Geld und Zeit, dinheiro e tempo. Percebe que na primeira oração aqui eu usei aquele conjuntivo que a gente já tinha aprendido, que é o würde mais o verbo infinitivo. Ich würde nach Italien reisen. Por que eu fiz isso? Bom, porque o reisen é um verbo que é regular no pretérito. Eu não posso usar essa regra aqui que eu estou ensinando para vocês do conjuntivo direto no verbo. Então eu usei o würde e o reisen. O segundo verbo da segunda oração, wenn ich Geld und Zeit hätte, é o verbo haben, né? Que nada mais é do que o verbo ter. E ele, então, ele é irregular, então eu posso fazer o conjuntivo direto nele, é por isso que eu fiz com hätte. Então, outros exemplos aqui de verbos que também são irregulares no passado, no pretérito. Por exemplo, o verbo usar.
que é o pretérito do ser. Então, o conjuntivo 2 dele vai ser sehr. Eu coloco o umlaut no A e o E no final. Sehr. Ou, se eu quiser fazer do jeito que eu estava fazendo antes, que eu ensinei na última aula, eu posso? Pode também. Würde sehr. Fand, que é o pretérito de finden, que é encontrar. O conjuntivo 2 dele com umlaut e E vai ser fände. Ou, se você quiser fazer com würde, würden finden. Würde finden. Ging, que é o pretérito do verbo gehen. Ah, mas aqui não dá para pôr umlaut para construir o conjuntivo 2. Claro que não dá, porque não dá para colocar umlaut em cima de i. Mas dá para colocar o e? Tá. Então ficou ginge. Ou seja, würde gehen. Um ou outro não faz diferença. Ich ginge ou ich würde gehen. Último exemplo, o verbo come, que é o pretérito do verbo kommen, que é vir. Então, come. Para fazer o conjuntivo, käme, com umlaut e o E no final. Ou eu posso dizer würde kommen? Pode sim, pode dizer würde kommen. Então, na verdade, os verbos que são usados assim diretamente no conjuntivo na hora de falar é mesmo o sein e o haben. Na hora de falar, tá, gente? É mesmo o sein e o haben. O resto dos verbos, a grande maioria, eu vou usar com o würde mais o verbo no infinitivo no final, aquilo que a gente aprendeu na última aula. Então, a grande maioria vai ser assim. Haben e sein. Mesmo na fala, você usa com o conjuntivo direto, como se fosse wäre e hätte, e os outros würde, mais infinitivo no final. O próprio verbo werden, né, que significa tornar-se, ele também você usa direto no conjuntivo. E qual que é o conjuntivo do verbo werden? É o würde, exatamente esse que também a gente usa como auxiliar. Então são esses três verbos que a gente usa direto no conjuntivo na hora da fala: hätte, wäre e würde. De resto, pode relaxar e usar o würde mais infinitivo no final. Na hora de escrever, claro, a coisa muda de figura. Estilisticamente é legal usar o conjuntivo direto nos verbos irregulares que você estiver escrevendo, tá? Mas isso aí também é um assunto lá pro seu B2 ou pro seu B1. Começar no B1 e desenvolver no B2. Antes disso, também não precisa preocupar em escrever dessa forma. Então é isso. Por hoje é só. Amanhã tem aula de alemão com música. Então fiquem aí ligadinhos, não percam a aula de alemão, não percam a aula de amanhã. E é isso aí. Tschüss!